Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, professor Renato Baggio, e hoje nós vamos retomar um assunto importante que nós vimos e desmistificamos para dar entrada num assunto novo, muito recorrente, muito importante, porém fácil. Veja, não é porque ele é fácil que ele é menos importante, não confunda uma coisa com a outra. Alguns assuntos realmente eles têm um grau de facilidade maior, mas enfim, eles têm uma incidência grande nas provas, uma incidência grande no próprio uso da língua, certo? E a gente vai ver hoje aqui como que um carinha funciona, ele é super importante, tudo bem? Bom, tema da aula de hoje a gente vai falar sobre Past Perfect, que deve tocar um sininho na sua cabeça aí, porque nós já estudamos um tal de Present Perfect. Pois bem, é daqui que eu quero partir. Quando nós estudamos esse tal de Present Perfect, a gente viu o seguinte, deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês, porque existem vários tempos verbais chamados de Perfect. A gente tem Present Perfect, a gente tem Past Perfect, aula de hoje. A gente tem Future Perfect, a gente tem Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous, trocentos Perfect, mas todos têm algo em comum. Todos os tempos verbais chamados de Perfect, eles vão ter, primeiro, como verbo auxiliar o verbo have. Primeiro ponto é esse. E segundo, todos os tempos verbais chamados de perfect, eles vão ter o verbo principal na terceira forma que a gente chama popularmente e cuja tecnicamente a gente chama de passado particípio. Passado particípio que tem a ver com aquela história de concluído, feito, lido, que a gente já estudou antes, a gente chama ele popularmente de terceira forma dos verbos, porque é aquela terceira coluninha de quando eu vou empurrando o verbo para o passado. Legal? Pois bem, o que é que a gente lembra do Present Perfect? Eu não vou entrar na questão de conceito aqui, porque não cabe, tudo bem? Mas ele é um tempo verbal bem complexo, né? Ele não existe no português, tá? Ele é um tipo de passado que não acaba, ele tem alguma relação com o presente, daí o seu nome ser Present Perfect. E ainda existem os casos especiais do Present Perfect, dos quais a gente ainda não teve a chance de falar, mas que deixam ele, assim, extensamente mais complexo. O uso dele com palavras como ever, né? Have you ever? O uso dele com palavras como just, I have just, already, yet, since, for, before, e vai embora. Enfim, tem uma série de usos lá, tá? Os casos especiais que acredito nós teremos ainda a chance de falar sobre eles. Porém, estruturalmente, olha como faz sentido. O Present Perfect, por ele ser perfect, ele usa o auxiliar have. E por ele ser perfect, ele usa o verbo na terceira forma. Mas por que é o have? Porque ele usa o auxiliar na forma do presente. E na forma do presente surgem dois auxiliares, o have e o has. Faz sentido para você? Por quê? Por causa daquilo que a gente resgatou na própria aula de Present Perfect. Quando eu digo, por exemplo, verbos no presente, I work, presente agora, hein? I work, you work, he, she, it works. Só que ao pegar este auxiliar e jogar ele lá dentro do presente, eu saio desse tempo verbal aqui, ó, ele vai ficar, ele é um verbo irregular, ele fica assim, ó, I have, you have, he, she, it has. É só por isso que aqui eu tenho duas formas, mas ele faz jus ao nome dele. Você percebe que normalmente as estruturas de tempos verbais, elas fazem jus ao nome que elas levam? Se é perfect, é porque tem verbo na terceira forma. Se é present, é porque usa o auxiliar na forma do presente e por isso que nascem duas formas. Bom, se eu estou te dizendo, apesar do que esse cara quer indicar, que hoje eu vou estudar o past perfect, olha isso! O Past Perfect tem bastante coisas em comum nesse nome aqui, né? Ele também é o quê? Ele também é perfect, então ele também vai ter um verbo na terceira forma. Todos os tempos verbais chamados de perfect vão ter isso, mas esse cara aqui é Past Perfect. Então eu vou ter como verbo auxiliar o verbo have, mas na forma do passado. E o passado de have é had. Olha que fácil isso, tá certo? E aí pronto, nasceu aqui a nossa formulazinha do Past Perfect. Aí você fala assim pra mim, não, mas peraí, tio Rê, olha aqui, ó, aqui eu tenho duas formas de auxiliar, por que aqui só tem uma? Porque no passado não tem regra do S. Passado de have é had, passado de has é had também. Agora aqui nós temos uma vantagem. Quando nós falamos do Present Perfect, e claro, se você não lembra, volta lá.
Uma das grandes vantagens desse modelo de aula que nós temos é justamente a possibilidade de você voltar e assistir quantas vezes você quiser. Além do fato de que eu me prontifiquei a lhe ajudar, você pode entrar em contato comigo, é só jogar lá no Google, sabe Deus aonde, Renato Baggio, você vai me achar e eu estou proposto a te ajudar sim com explicações adicionais se isso for necessário. Mas o fato é que o Present Perfect não existe no português e, portanto, a gente tem que aceitar como ele funciona, ele não pode ser traduzido ao pé da letra. O que nos dá uma sensação de, caraca, se ele já era complicado assim, imagine a forma do passado dele. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você, que vem em consonância com o que eu disse no começo dessa aula, né? Que o Past Perfect é uma estrutura muito fácil. Ele é muito fácil. Sim, ele nasce do Present Perfect, mas esse cara não tem vários usos. Ele existe no português. E ele pode e deve ser traduzido ao pé da letra, sempre indicando uma coisa só. Esse aqui é o passado do verbo ter. Portanto, o Past Perfect indica aquilo que tinha passado do verbo ter. Verbo na terceira forma é passado particípio. Passado particípio rima com concluído, acontecido. Pronto, fala sério, que lindo. Esse cara sempre indica isso. Ele indica o que tinha acontecido. Acabou. Só isso. Tudo bem? E ele é o que eu chamo popularmente, né, de passado do passado. Pera aí. Agora que a gente já deduziu da onde ele veio, vamos lá, vamos entender algumas coisas sobre ele. Antes de mais nada, né, antes que eu esqueça aqui dos meus slides, tadinhos, olha só. A gente já tem aqui, o Past Perfect indica uma ação que aconteceu antes de outra ação, que também estava no passado. Ele dá ordem aos eventos ocorridos no passado e é disso que a gente vai falar bem agora. A formulazinha dele está aqui, conforme a gente deduziu ali no quadro. E aí um exemplo. Steve had left the building in time. Imagine um acidente qualquer no qual a gente tenha um colapso de um prédio pequeno que caia, tudo bem? E aí vamos pensar num cenário bastante otimista em que ninguém se machucou, mas o Steve era o último cara que estava lá dentro. E alguém fica preocupado e fala, caraca, mas o Steve? Não, ninguém se machucou, mas o Steve estava lá dentro ainda. E você fala assim, o Steve tinha saído do prédio a tempo. Tinha saído do prédio a tempo, significa que ele tinha saído, ou seja, passado, saiu antes, palavra-chave, do prédio cair, que também já caiu. Bom, vai ficar mais claro isso com o seguinte, que eu vou dar aqui um exemplo para você. Por que esse tempo verbal é fácil, né? Apesar de fácil, por que ele é importante? Veja, a gente tem uma estrutura verbal aqui formada por 2 verbos, tudo bem? Você já sabe de outras aulas e de outros carnavais que qualquer estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativo e pergunta. Tudo bem? Então, se eu quisesse fazer o negativo dessa frase aqui, tenho 2 verbos, eu passo o primeiro para negativa. E daí, o meu had ficaria assim, hadn't. E aí a minha frase ficaria Steve hadn't left the building in time, o que seria trágico porque indicaria que o Steve sofreu uma fatalidade, né? O Steve hadn't left, ele não tinha. Se had é tinha, hadn't não tinha. Não tinha saído do prédio a tempo. Então, estruturalmente, ele é muito fácil de trabalhar. Você só vai mexer no primeiro para fazer negativa e pergunta. Agora, vamos lá. Pensa na sua vida. Ainda que nós tenhamos vivido pouco, né? Eu e você, nós somos muito jovens, né? Você deve ser de que ano aí? 2000 um pouquinho depois? 2004, 2000 e sei lá. Eu sou um pouquinho dessa fase também, eu sou ali de 75, né? E aí o que acontece? Ainda que nós tenhamos vivido pouco, você concorda que o pouco que a gente viveu, as coisas aconteceram numa ordem cronológica correta? Esse tempo verbal é o cara que coloca aquilo que aconteceu no teu passado na ordem correta. Em outras palavras, ele indica o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Vamos pensar, por exemplo, aqui numa pessoa que nasça, uma pessoa nascendo, uma criança nascendo, tudo bem? O que aconteceu por primeiro? Imagina lá na sala de parto. O que aconteceu por primeiro? Primeiro você nasceu ou primeiro o médico cortou o cordão umbilical? Peraí, não, primeiro você precisa nascer. Primeiro você precisa sair da sua mãe para depois o médico cortar o cordão umbilical, lembrando da aula de física que ele teve lá no ensino médio de mecânica dos fluidos. Por que mecânica dos fluidos? Porque quando a mãe está na horizontal e o médico tira a criança da mãe, se ele levantar a criança demais em relação à mãe, que ainda está ligada pelo cordão umbilical, vai muito sangue da criança para a criança pode ficar anêmica e pode morrer. Mas ele também não pode baixar muito a criança em relação à mãe, porque senão vem muito sangue para a criança, também é perigoso. Então ele tira a criança da mãe
estabiliza o nível, né? Deixa a criança no mesmo nível da mãe, pinça o cordão umbilical para estabilizar o nível sanguíneo e depois ele corta. Simples assim. Mas note, primeiro você nasceu, depois o médico cortou o cordão umbilical e aí te levou, né? Te passou pro neonatologista, que é o pediatra da sala de parto, e foi te dar nota de Apgar e tudo mais. Sim, eu entendo um pouco disso porque eu fiz o parto da minha filha. Mas isso é outra história. Agora vamos lá. Olha o que acontece. O past perfect, eu digo que ele é o passado do passado pelo seguinte, ó. Imagine uma linha do tempo apontando pro agora. Nós estamos aqui no agora, olhando pro passado. Tudo bem? O past perfect, ele sempre indica uma ação passada. Ó, imagine uma ação que aconteceu aqui. Ele vai indicar algo que está no passado e que aconteceu antes, ou seja, que aconteceu aqui. Se você imaginar que aqui é o ponto zero da sua linha da vida, você concorda que a gente vem daqui para cá e que primeiro aconteceu isso e depois aconteceu isso? A ação que está mais para o passado é o que aconteceu por primeiro. E é essa daqui que o past perfect indica. Então eu consigo fazer uma formulazinha para você aqui que é a seguinte, ó. Sempre a parte da frase que está no past perfect indica aquilo que aconteceu por primeiro. Sempre a parte que está no past perfect indica o que aconteceu por primeiro. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo bem clássico aqui, ó, para você ver como esse assunto não é tão difícil. E claro, o fato de eu poder traduzir ao pé da letra já deixa tudo muito mais fácil. Olha só, exemplo do tio Rê. When I arrived at the party, ó, quando eu cheguei à festa, vírgula, my friends had left. Primeira coisa, como o past perfect, ele indica uma ação que aconteceu antes de outra ação que também estava no passado, ele é muito usado com o simple past, ó, essa parte da frase está no simple past, essa parte da frase está na estrutura que a gente está estudando hoje, ou seja, no past perfect. Traduz a frase aqui para mim, para você entender. Quando eu cheguei à festa, meus amigos tinham saído. Veja, o past perfect, a parte da frase do past perfect sempre indica o que aconteceu por primeiro. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso. Então, jogando numa linha do tempo. Meus amigos estavam lá na festa, beleza, me ligando, e eu falando, não, já vou, e fui me enrolando. E em determinado momento, o que aconteceu? Em determinado momento lá no passado, meus amigos disseram assim, ó, chega, não vamos mais esperar o Renato, chega, vambora. E aqui, nesse momento do passado, meus amigos, ó o que eu estou escrevendo aqui, my friends left. O tempo continuou passando, porque é daqui para cá, lembra? Não perde o foco. Continuou passando até que finalmente eu cheguei. Veja, eu tenho duas ações no passado, porque nós estamos aqui no presente, olhando para o passado, mas uma delas aconteceu antes da outra. De novo, a palavra-chave é antes. O past perfect indica essa ação, que sempre aconteceu antes no passado. Portanto, ele coloca as ações do texto, da tua vida, seja lá do que for, na ordem correta. Com aquele macetinho de que a parte da frase que está com o past perfect indica sempre o que aconteceu antes, você não erra mais. Mas nós temos uma vantagem aqui, que é poder traduzir ao pé da letra. Então, olha só. Já disse ali do ladinho que o past perfect é muito usado com o simple past. Por quê? Porque eu preciso saber qual é essa ação do passado que aconteceu, simple past, para daí o past perfect indicar algo que aconteceu antes. Então, o simple past ele é o meu referencial. E aí o past perfect vem e indica algo que aconteceu ainda mais para o passado. É por isso que eu brinco e digo que ele é o passado do passado. Tá certo? Então, olha só, aqui tem outro exemplo para você. The student had finished the exercise when the teacher entered the classroom. Os alunos tinham terminado o exercício quando o professor entrou na sala. Eu tenho duas ações no passado. Os alunos terminaram o exercício e o professor entrou na sala. Mas pergunto de acordo com essa frase, o professor viu os alunos terminando o exercício? Não. O past perfect sempre indica uma coisa separada da outra. Não dá para interpretar assim, não, o professor entrou na sala e viu os caras acabando. Não, não dá. Então veja, olha só, os alunos tinham terminado o exercício quando o professor entrou na sala. Primeiro o professor entrou, certo? Então o que acontece? Primeiro os alunos acabaram, depois o professor entrou. Quando eu digo que os alunos tinham acabado, quando o professor entrou, os alunos terminaram o exercício, daí passou um tempo, o professor entrou e não, ele não viu os alunos terminando o exercício. Os alunos já, ó, tradução literal, já tinham terminado.
Fácil demais. Nesse sentido, a gente tem aqui um pouco de estrutura para você ver. Olha que facinho, tá? Ele diz assim, ó. Se eu tenho uma estrutura formada por dois verbos, só mexo no primeiro para fazer negativa, só o primeiro passa para frente para fazer pergunta. É muito simples esse cara. She had been to Scotland before. Ela tinha estado na Escócia antes. Aliás, se você não foi para a Escócia, eu recomendo. Vá lá para a capital, para a cidade de Edinburgh, tá? Que a gente fala em português Edimburgo. É lindo, tem um castelo lá, você vai gostar. Então olha só, ela tinha estado... Olha como é que fica o verbo to be na terceira forma. Negativa, ela não tinha estado na Escócia antes. She hadn't been to Scotland before. E para fazer pergunta, o had passa para frente. Had she been to Scotland before? Perguntinha. Why had she been to Scotland before? Por quê? É assim que funciona, e aí pra gente aqui poder lidar um pouquinho com isso, eu trouxe um pouquinho de exercício, mas é coisa básica, 3 frasezinhas pra gente concluir. O past perfect sempre indica a ação que tá mais pro passado, olha aqui ó, aqui tá mais pro passado. Portanto, o que acontece? Ele sempre indica o que aconteceu por primeiro. Então você vai escrever número 1 para a ação que aconteceu por primeiro e número 2 para a ação que aconteceu depois. Olha esse exemplo aqui, como você responderia. Veja para mim. Você pode pausar o vídeo e aí você tenta resolver antes de eu dizer qual é a correção. John arrived home after his favorite program had started. Gente, com macetinho não tem erro, né? Eu disse que a parte da frase que está sempre aqui com past perfect é o que aconteceu por primeiro. O John chegou em casa depois que o programa favorito dele tinha começado. Então, primeiro o programa começou, depois ele chegou em casa. Então a sequência aqui ficaria 2, 1. Ó, o programa favorito dele começou, started. Tá aqui, ó. Estrutura no past perfect. E aí, depois, ele chegou em casa. Significa que ele não viu o começo do show. E aí é que tá, né? Você tem muitas questões interpretativas que precisam desse cara. Vamos mais uma? Essa ficou fácil, né? Porque é a frase que eu pus no quadro, daí não vale. When I arrived at the party, my friends had already left. A única diferença é que aqui, ó, eu tinha colocado my friends had left e eu coloquei ali no meio, bem no meio da estrutura, a palavra já. Tá na mesma. Ó, quando eu cheguei à festa, meus amigos já tinham saído. A parte da frase que tem o past perfect é o que aconteceu por primeiro. Tá aqui, ó. Primeiro meus amigos saíram, passou mais um tempinho, eu cheguei à festa. Pergunta interpretativa, portanto. Ah, eu vi meus amigos? Não, não vi. Mas tio Rê, essa frase não pode indicar assim que eu cheguei e vi os caras saindo. Não, não. Ele não indica nenhuma coincidência de ação, nem que por um restinho. Past Perfect trabalha pontualmente com primeiro uma coisa, depois outra. Última para você então, vai lá. Ó, a frase diz, Mary had gone out when I got to her house. Agora faça sozinho, eu só vou te dar a tradução, você consegue traduzir porque gone out é sair, tá? Sair. E aqui o verbo got, de chegar à casa dela. Qual seria a sequência que você marcou? A sequência correta aqui, queridos, ficaria 1, 2, tá? A parte da frase que tem aqui, ó, ela tinha saído, é o que aconteceu por primeiro, 1, e depois eu cheguei na casa dela, 2. É isso, este é o famoso past perfect, que apesar de fácil, de tranquilo e de possível ser traduzido ao pé da letra no português, ele é importantíssimo para dar sequência correta aos eventos que aconteceram no passado. Ficamos por aqui, te vejo na próxima aula. Bye!